Olá! Em nosso curso de Introdução à Matemática, nós falaremos nessa aula sobre função crescente, decrescente e constante. Função crescente. Uma função é crescente em um intervalo i, se e somente se qualquer que sejam x1 e x2 pertencentes ao intervalo i, x1 menor do que x2 implica em f de x1 menor que f de x2. Tá? Em outras palavras, o que eu tenho aqui? Para uma função ser crescente em um intervalo específico i, podemos dizer, na verdade, que uma função é crescente no intervalo i se a gente tomar dois elementos quaisquer no intervalo, aqui na ordem decrescente, né? Se eu tomo x1 menor do que x2, a ordem das imagens vai se preservar, a ordem das imagens fica a mesma, né? Preservamos a mesma ordem, que menor que menor que. Então, as respectivas imagens também a primeira é menor do que a segunda, né? x1 menor que x2 implica que a imagem de x1 é menor do que a imagem de x2. Aqui, vendo aqui x1 menor do que x2, f de x1 menor que f de x2, temos uma função crescente. Função decrescente. Uma função é decrescente em um intervalo i, se somente se quaisquer que sejam x1 e x2 pertencentes ao intervalo, se x1 menor do que x2 implica em f de x1 maior do que f de x2. Então, eu estou tomando o domínio aqui na ordem crescente, x1 menor do que x2, e as respectivas imagens estão na ordem decrescente, f de x1 maior do que f de x2. Olhando aqui o gráfico, x1 menor do que x2, f de x1 maior do que f de x2. E finalmente, função constante. Uma função é constante em um intervalo i, se somente se quaisquer que sejam x1 e x2 pertencentes ao intervalo, x1 menor do que x2 implica em f de x1 igual a f de x2. Aqui nesse exemplo a gente está vendo, né? Aqui eu tomei x1, x2, a imagem de x1, f de x1 está aqui, e a imagem de x2 também está aqui. Então as imagens são iguais, quaisquer que sejam x1 e x2 que eu tome dentro do intervalo i. Exercício. Tem uns exercícios aqui para classificar as funções como crescentes ou decrescentes. Essa é a primeira função aí, né? Eu vou tomar um x1 menor do que x2 e vamos ver qual é a relação entre as imagens. Pegar f de x1 e aqui f de x2. Aqui eu notei o que? Eu peguei x1 menor do que x2 e tive f de x1 maior do que f de x2. Isso daí caracteriza uma função decrescente. Isso vai acontecer para todos os x1 e x2 que eu tome dentro desse intervalo aí. Então, a função é decrescente. Vamos ver a letra B aqui. Tem essa exponencial. Vou tomar um x1 menor do que um x2. A imagem correspondente de x1 é f1. A imagem correspondente de x2 é f2. O que a gente está notando aqui? Eu tomei x1 menor do que x2, f de x1 é menor do que f de x2. Com isso aí, eu tenho isso aí para todos os pares de elementos que eu pegar, dentro do intervalo real. Então a função é crescente. Então x1 é menor do que x2, implica em que f de x1 é menor do que f de x2. Aqui essa função é crescente em todo o domínio, que é R, e essa aqui é decrescente em todo o domínio, que é R também. Então, respectivamente aqui, decrescente e crescente em todo o R.
classifique as funções abaixo como crescentes ou decrescentes, tá? Então eu posso fazer do mesmo jeito ali, que é a letra A e B, tomando pontos, né? Aqui eu vou indicar e aí vocês fazem como a gente fez a letra A e B. Então aqui função crescente, tomei um ponto aqui x1 e aqui um ponto x2. Ponto x1, a imagem de x1 é menor do que a imagem de x2, tá? Então eu peguei x1 menor do que x2 e f de x1 é menor do que f de x2, a função é crescente. E letra D, na letra D eu tenho uma função periódica, né? Ela tem 1, 2, 3, 4 aqui, padrões aqui no desenho. Para cada padrão desse eu tenho um intervalo correspondente aqui, por exemplo, de menos infinito até zero, tá? Aqui de zero até outro valor e assim por diante. Para cada intervalo desse eu vou estudar o crescimento e decrescimento. Tomo 2 pontos aqui dentro, tá? Nesse caso aqui eu tomando 2 pontos, um ponto x menor do que outro ponto, então seria isso aqui. Isso aqui aqui eu vou ter x1 menor do que x2, f de x1 maior que f de x2, portanto uma função decrescente, tá? Decrescente em cada um desses intervalinhos i. Terceira questão, determine o intervalo de crescimento e decrescimento das funções. Nessa letra A nós temos o que? Temos uma parábola, aqui temos o vértice em x igual a 2. Nesse vértice aí, o que eu tenho? Para valores menores ou iguais a esse 2, né, que é o x do vértice, a função é crescente, tá? Então ela é crescente para o conjunto dos x pertencentes a R, tá ok? X é menor ou igual do que igual a 2. Ela é decrescente para x maiores ou iguais que 2, né? Porque o intervalo onde ela decresce fechado em 2 é mais infinito. Então, decrescente. X pertence a R, tá ok? X maior ou igual que 2. Bom, na letra B, então, o que é que a gente tem, né? Letra B, a gente tem uma função constante ali no primeiro trecho, de menos infinito a menos 3. Função constante, né? Aberto em menos infinito, fechado em 3. Então, constante para x pertence a R, tal que x é menor ou igual que menos 3. Menos 3 no caso. Vamos ver essa função do meio. Essa função do meio é crescente. Ela fica no intervalo entre menos 3 e 3. Só que menos 3 é aberto, por causa desse pontinho aqui, ó. Cadê esse pontinho aqui que fica aberto? É aberto em menos 3 aqui e fechado em 3. Fechado por causa desse daqui. Então essa função é crescente para x pertence a R, tá? Porque x é menor ou igual que 3. Perdão, para tal que x é maior do que menos 3 e menor ou igual a 3. Ou seja, intervalo aberto em menos 3, fechado em 3. Nesse intervalo a função é crescente. Para finalizar, o intervalo onde a função é decrescente. Essa função é decrescente, intervalo fechado em 1 a mais infinito. Ou seja, decrescente para x pertence a R, tal que x é maior ou igual a maior ou igual a 3 aqui, ó. Aqui é 3, tá? Aqui tem menos 3, vamos consertar aqui. X é maior ou igual a 3, correto? Pronto, agora tá tudo certinho. Então ela é decrescente para valores de x maiores ou iguais a 3, tá? Então, aqui tem que consertar também. Maior ou igual que 3. Vamos ver aqui. No final das contas, a gente tem o que? Tá? Então ela é constante
para x menor ou igual que 3, intervalo de menos infinito até fechado em menos 3, ela cresce do intervalo aberto em menos 3 até o intervalo fechado em 3 e decresce do intervalo fechado em 3 a mais infinito. Tá bom, pessoal? Então, isso aí foi função crescente, decrescente e constante. Tá? Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Muito obrigado e até a próxima.